Na manhã do funeral do meu marido, acordei com a estranha sensação de que já havia me despedido dele há meses. Ricardo vinha morrendo lentamente por 2 anos. O câncer tem essa maneira de nos fazer lamentar a perda de alguém enquanto ele ainda respira. Eu esperava lágrimas, esperava o vazio. Mas o que não esperava era descobrir que o homem com quem eu havia enterrado meu coração estava vivendo uma vida inteiramente diferente. Meu nome é Helena e tenho 68 anos. Por 40 anos, acreditei que sabia tudo sobre o meu casamento. Eu estava errada. A capela mortuária cheirava a lírios e cera de chão, aquela combinação sufocante que acompanha a morte aonde quer que ela vá. Sentei-me na primeira fileira vestindo o vestido preto que havia comprado 3 meses antes, quando todos sabíamos que Ricardo não veria o Natal. Meu filho Marcos sentou-se ao meu lado, a mão tocando ocasionalmente meu ombro naqueles gestos breves e obrigatórios de conforto que pareciam mais para cumprir um protocolo do que por afeto genuíno. Atrás de nós, talvez 30 pessoas haviam se reunido, colegas de trabalho de Ricardo, alguns vizinhos, alguns parentes distantes que apareciam em eventos familiares como decorações sazonais. Nada em comum, nada que me preparasse para o que viria a seguir. Ela entrou assim que a cerimônia estava começando. Jovem, talvez 35, com cabelos ruivos presos em um coque respeitoso e um vestido preto que parecia caro. Eu a tinha visto antes. Ela tinha sido a cuidadora de Ricardo nestes últimos 6 meses. A mulher que a agência de home care havia recomendado quando eu não conseguia mais gerenciar os cuidados dele sozinha. Sarah, eu acho que era o nome dela. Ela tinha sido profissional, eficiente, e eu tinha sido grata pela ajuda dela durante aquelas semanas finais horríveis. O que me pareceu estranho foi como ela se sentou na terceira fileira, e não com a equipe médica ou mais para o fundo, como outros prestadores de serviços fariam. Ela se sentou como família. E quando olhei para trás durante o hino de abertura, vi algo que me apertou o estômago. Ela estava chorando com soluços desesperados e sufocantes de alguém que havia perdido um amante, não um paciente. A cerimônia passou num borrão de condolências genéricas e leituras do Eclesiastes. Eu me peguei observando Sarah mais do que escutando o pastor. A maneira como ela enxugava os olhos não era a simpatia profissional de uma cuidadora. Aquela era dor crua, o tipo que vem de amar alguém e perdê-lo. Após o sepultamento, enquanto as pessoas se agrupavam ao redor da sepultura fazendo aquelas conversas de conveniência desconfortáveis que acontecem em funerais, eu me desculpei para tomar um ar. O velório seria realizado no salão da nossa igreja, mas eu precisava de um momento sozinha antes de enfrentar outra hora de meus pêsames e histórias constrangedoras sobre Ricardo que eu já tinha ouvido uma dúzia de vezes. Eu estava voltando para o meu carro quando ouvi vozes vindas de trás do galpão de manutenção, logo fora da vista do grupo principal. Uma era a de Marcos. Eu reconheceria a voz do meu filho em qualquer lugar. A outra era a voz de uma mulher, suave e familiar. Eu sei que isso é difícil, Marcos estava dizendo, mas temos que ter cuidado com o timing. Eu não aguento mais fingir, a mulher respondeu, e eu percebi que era Sarah. Já foram 6 meses de fingimento, Marcos. 6 meses agindo como se eu fosse apenas a cuidadora dele, enquanto você e eu parei de andar. Na verdade, parei de respirar. Minha mãe não pode saber, Marcos continuou. Ainda não. Ela já está lidando com o suficiente agora. Quando as coisas se acalmarem, quando algum tempo tiver passado, então podemos descobrir o que contar a ela. Houve uma longa pausa, e então, a voz de Sarah novamente, menor agora. Ele me prometeu, Marcos. Antes de morrer, seu pai prometeu que tinha cuidado de tudo. O testamento, a casa. Ele disse que eu não teria que me preocupar. E você não vai, Marcos disse. Mas temos que ser espertos nisso. Ela vai contestar qualquer coisa que pareça suspeita. Esperamos alguns meses, deixamos o processo legal seguir, e então, eu fiquei ali atrás de um IP, com a mão pressionada contra a casca tão forte que pude sentir que estava deixando marcas na minha palma. Meu filho, meu único filho, estava tendo um caso com a cuidadora do meu marido. A mulher que esteve em nossa casa todos os dias, que deu banho no meu marido moribundo e deu-lhe sopa e segurou a mão dele enquanto eu ia ao supermercado ou tentava conseguir algumas horas de sono.
Mas essa não era a pior parte. A pior parte era a conversa sobre testamentos e casas e procedimentos legais, sobre promessas que Ricardo havia feito a esta mulher, sobre guardar segredos de mim, sua esposa de 40 anos, até que o processo legal pudesse ser resolvido. Senti algo se quebrar dentro do meu peito, mas não era meu coração. Corações se quebram de forma limpa, com bordas afiadas e finalidade dramática. Isso era diferente. Este era o lento desmoronamento de tudo em torno do qual eu havia construído minha identidade. A erosão gradual de uma fundação que eu nunca pensei em questionar. Eu recuei de perto da árvore, tomando cuidado para não fazer nenhum barulho, e caminhei até meu carro com pernas que pareciam desconectadas do meu corpo. Sentei ao volante por um longo tempo, olhando para a reunião de enlutados que lentamente se dirigiam para seus veículos, prontos para continuar suas vidas agora que haviam prestado seus respeitos à minha. Marcos apareceu na minha janela do passageiro, batendo suavemente. Eu a abaixei. Mãe, está tudo bem? Você perdeu o almoço de recepção. Olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele. Quando o rosto dele se tornou tão calculista, quando ele aprendeu a arrumar suas feições em expressões de preocupação que não chegavam aos seus olhos, estou bem, eu disse, apenas cansada. Acho que vou para casa. Quer que eu te siga? Para ter certeza de que você chegue em segurança? Que consideração, que atenção, que performance perfeita do filho dedicado. Não, eu disse. Eu ficarei bem sozinha. Ele acenou com a cabeça e se afastou do carro, e eu dirigi para a casa onde eu havia vivido por 25 anos, a casa onde eu havia criado Marcos e cuidado de Ricardo, e construído o que eu pensei ser uma vida que importava para alguém. A casa parecia diferente naquela noite. Não vazia exatamente, mas oca, como um cenário de palco depois que a peça termina, e o público vai para casa. Eu caminhei por cômodos que de repente pareciam pertencer a outra pessoa, olhando para fotografias e móveis, e memórias acumuladas que de alguma forma haviam se tornado evidência de uma vida que eu aparentemente nunca entendi de verdade. Preparei uma xícara de chá e sentei na mesa da cozinha onde Ricardo e eu havíamos tomado café da manhã juntos por décadas. Onde Marcos havia feito sua lição de casa quando criança. Onde havíamos jogado jogos de tabuleiro em tardes chuvosas de domingo. Onde eu havia planejado festas de aniversário e ceias de Natal e todas as pequenas celebrações que marcam a passagem de uma família através do tempo. Agora eu entendia que, enquanto eu estava vivendo naquela cozinha, naquela casa, naquele casamento, outras pessoas estavam vivendo vidas inteiramente diferentes bem ao meu lado. Vidas com segredos e promessas e planos que não me incluíam, exceto como um obstáculo a ser gerenciado. O chá esfriou enquanto eu estava sentada ali, tentando reconstruir os últimos 6 meses. Cada interação com Sarah ganhava um novo significado. Cada conversa particular entre ela e Ricardo, na qual eu havia entrado e me afastado educadamente. Cada vez que Marcos havia visitado durante aquelas semanas finais e passado mais tempo conversando com a cuidadora do que confortando seu pai moribundo. Eu ainda não estava com raiva. A raiva viria depois, junto com a mágoa e a traição, e todas as outras emoções que vêm à tona quando você descobre que sua vida foi construída sobre areia movediça. Mas naquela primeira noite, sentada sozinha na minha cozinha com chá frio e o eco de conversas ouvidas por acaso, senti algo muito mais silencioso e perigoso. Senti o começo da clareza. Os dias seguintes ao funeral de Ricardo passaram como cenas da vida de outra pessoa. Marcos ligava todas as manhãs exatamente às 9 horas. Não para verificar meu bem-estar emocional, percebi, mas para monitorar o que eu poderia estar fazendo, o que eu poderia estar descobrindo. Como você está se segurando, mãe? Ele perguntava, sua voz carregando aquela preocupação praticada que soava cada vez mais vazia a cada vez que eu a ouvia. Estou me virando, eu dizia a ele, o que era verdade no sentido mais básico. Eu estava comendo, dormindo, seguindo os ritos da viuvez que todos esperavam. O que eu não lhe dizia era que eu também estava escutando, realmente escutando pela primeira vez em anos, os espaços entre as palavras dele, as coisas que ele não estava dizendo, a maneira cuidadosa como ele desviava toda a conversa de qualquer coisa que importasse. Você pensou no que quer fazer com as coisas do pai? Ele perguntou no terceiro dia.
As roupas dele? As coisas do escritório? Eu poderia ir aí neste fim de semana e te ajudar a separar tudo. Que ansiedade em ajudar. Que interesse repentino em se envolver nos detalhes práticos do luto. Eu me perguntei o que ele estava realmente procurando. Que papéis ou documentos ele precisava encontrar antes que eu tropeçasse neles. Ainda não, eu disse. É muito cedo. Eu podia ouvir a frustração dele na pausa que se seguiu. Mãe, eu sei que é difícil, mas adiar não vai facilitar. Essas coisas precisam ser resolvidas, eventualmente. Eventualmente, eu concordei. Mas não esta semana. Outra pausa. Talvez Sarah pudesse ajudar. Ela sabia onde o pai guardava tudo. E ela já passou por isso antes. Com outras famílias. Sarah. Ele mencionou o nome dela com uma precisão tão casual, como se estivesse praticando como encaixá-la naturalmente nas conversas. Como se estivesse se preparando para este momento em que precisaria posicioná-la como um recurso útil, em vez do que ela realmente era, a mulher que estava dormindo com meu marido enquanto eu pagava o salário dela. Vou pensar nisso, eu disse, o que estava se tornando minha resposta padrão para qualquer coisa que Marcos sugeria. Depois que desligamos, eu me peguei andando pela casa de forma diferente, vendo-a com novos olhos. O escritório de Ricardo, onde ele havia passado seus meses finais quando se locomover se tornou difícil, de repente parecia uma cena de crime. Quantas vezes Sarah esteve lá com a porta fechada enquanto eu estava na cozinha preparando o almoço ou lavando roupa? Quantas conversas íntimas aconteceram naquele quarto enquanto eu perambulava pela casa, grata por meu marido moribundo ter alguém competente para ajudá-lo com suas necessidades? A ironia era cortante. Eu estava pagando pela minha própria traição. Escrevendo cheques a cada 2 semanas para a mulher que estava roubando o afeto do meu marido. E, aparentemente, suas promessas financeiras também. Comecei a prestar atenção em coisas que eu havia ignorado anteriormente. A maneira como Marcos começou a visitar com mais frequência nos meses finais de Ricardo, mas sempre quando Sarah estava lá. Como ele passou a ter longas conversas com ela no corredor, vozes muito baixas para que eu as ouvisse da cozinha. A maneira como ela às vezes atendia o telefone de Ricardo quando eu ligava do supermercado, como se ela pertencesse ali mais do que eu. Dona Helena, ela dizia quando eu ligava, a voz calorosa, mas de alguma forma possessiva. Ele está descansando agora. Devo pedir para ele ligar de volta? Eu pensei que ela estava sendo atenciosa. Agora, eu entendia que ela estava gerenciando o acesso ao meu próprio marido, controlando quando e como eu poderia falar com ele em suas semanas finais. As peças estavam se encaixando com uma clareza nauseante, mas eu ainda não estava pronta para confrontar ninguém. Em vez disso, comecei minha própria investigação silenciosa. Comecei com a mesa de Ricardo, a grande peça de carvalho que havia sido seu centro de comando durante todo o nosso casamento. Ele sempre foi exigente com seus papéis, tudo arquivado e organizado com a precisão de alguém que passou sua carreira em contabilidade. Mas quando finalmente criei coragem para procurar em seus arquivos, encontrei lacunas, pastas vazias rotuladas com coisas como seguro, vida e planejamento sucessório, e contas de investimento. Alguém tinha mexido nesses arquivos recentemente. Alguém que sabia exatamente o que procurar e o que levar. Liguei para o nosso advogado, Martim Guzmão, um homem que havia cuidado dos nossos testamentos e transferências de propriedade e vários assuntos legais por quase 20 anos. Martim conhecia Ricardo desde a faculdade. Se alguém me diria a verdade sobre o que estava acontecendo, seria ele. Helena, ele disse quando sua secretária me atendeu. Sinto muito pela sua perda. Ricardo era um bom homem. Obrigada, Martim. Estou ligando porque preciso entender algumas coisas sobre os assuntos de Ricardo. O testamento, o planejamento sucessório. Estou com problemas para encontrar a papelada. Houve uma pausa que durou um instante a mais do que o normal. Helena, Marcos não falou com você sobre isso? Ricardo me pediu para garantir que vocês dois fossem informados sobre as mudanças que ele fez. Mudanças. A palavra me atingiu como um golpe físico. Que mudanças, Martim? Outra pausa. Mais longa desta vez. Helena, acho que seria melhor discutirmos isso pessoalmente. Você pode vir ao meu escritório amanhã de manhã? Naquela noite, liguei para Marcos. Pela primeira vez desde o funeral, eu não esperei pela ligação de verificação matinal dele. Eu precisava ouvir a voz dele quando lhe perguntasse diretamente sobre o que Martim havia mencionado. Mãe?
Ele soou surpreso, talvez até preocupado. Está tudo bem? Falei com Martim Guzmão hoje. Eu disse sem preâmbulo. Ele mencionou que seu pai fez algumas mudanças no testamento. Mudanças sobre as quais você aparentemente sabia. O silêncio se esticou tanto que pensei que a ligação havia caído. Mãe! Marcos finalmente disse, sua voz cuidadosa e medida. Pai queria ter certeza de que você estava cuidada. Tudo o que ele fez foi pensando no seu melhor interesse. Não foi isso que eu perguntei, Marcos. Perguntei se você sabia das mudanças no testamento dele. Sim, ele disse finalmente. Eu sabia. E você não achou que deveria me mencionar isso? No funeral? Em qualquer uma das nossas conversas esta semana? Não queríamos adicionar mais estresse. Há tempo para lidar com tudo isso mais tarde, quando você estiver se sentindo mais forte. Nós. Ele disse nós sem pensar. E aquela única palavra me disse tudo o que eu precisava saber sobre como as decisões estavam sendo tomadas sobre minha vida, meu futuro, o legado do meu marido. Quem é nós, Marcos? Outra pausa. Mãe, vamos conversar sobre isso quando você tiver tido algum tempo para processar tudo. O luto faz com que tudo pareça mais complicado do que precisa ser. Ele estava me gerenciando. Meu próprio filho estava usando o mesmo tom que usaria com uma pessoa idosa confusa que não podia ser confiada para entender informações complexas. O desdém em sua voz foi como um tapa. Eu não estou confusa, Marcos. E eu não estou muito enlutada para entender que as pessoas têm tomado decisões sobre a minha vida sem me incluir na conversa. Não foi o que aconteceu. Então me diga o que aconteceu. Me fale sobre essas mudanças que seu pai fez. Me diga por que Martim Guzmão acha que você deveria ter me informado sobre elas antes. A pausa desta vez pareceu diferente. Não hesitação, mas cálculo. Eu podia quase ouvi-lo pesando suas opções, decidindo quanta verdade ele podia se dar ao luxo de me dar sem revelar demais. Pai revisou parte do planejamento sucessório dele nos meses finais. Marcos disse finalmente. Ele queria ter certeza de que certas pessoas que foram importantes para ele fossem cuidadas. Isso não muda sua segurança, mãe. A casa ainda é sua. Você ainda terá sua renda. Mas ele sentia obrigações para com os outros. Outros. Uma palavra tão cuidadosa e neutra para a mulher que estava dormindo com meu marido enquanto eu confiava nela para fornecer seus cuidados. Sara, eu disse. Sim, ele admitiu. Sara. E você acha isso apropriado? Você acha que seu pai deveria ter feito arranjos financeiros para a cuidadora dele sem discutir isso com a esposa? Mãe, eu acho que o pai tomou as decisões que ele achava certas. E eu acho que devemos respeitar isso. A conversa terminou pouco depois disso, com Marcos prometendo explicar tudo quando nos encontrássemos com Martim Guzmão no dia seguinte. Mas eu já entendia o suficiente. Meu marido havia morrido amando outra pessoa. Meu filho assistiu e não disse nada. E agora eles esperavam que eu aceitasse em silêncio quaisquer arranjos que tivessem sido feitos para o meu futuro, enquanto eles resolviam como dividir os restos da minha vida. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Ricardo, eu chorei. Não pelo meu marido. Eu já o tinha lamentado meses atrás, quando o câncer começou a roubá-lo pedaço por pedaço. Chorei pela mulher que eu tinha sido apenas uma semana antes, a mulher que acreditava que seu casamento era sólido, seu filho era leal, e sua vida tinha um significado além do que os outros decidiam conceder a ela. Chorei pela minha própria confiança ingênua, pelas décadas que passei construindo algo que pensei ser permanente, pelas ilusões confortáveis que acabavam de ser desfeitas para revelar uma realidade que eu nunca havia suspeitado. Mas mesmo enquanto chorava, senti algo mais duro se enraizando por baixo da tristeza, algo que parecia o começo da raiva, ou talvez apenas os primeiros sinais de um amor próprio que eu sentia há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Amanhã eu sentaria no escritório de Martim Guzmão e aprenderia os detalhes de como minha vida havia sido reorganizada sem o meu consentimento. Amanhã eu descobriria exatamente o quão pouco meus 40 anos de casamento haviam contado quando a contabilidade final foi feita. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, senti-me completamente desperta. O escritório de Martim Guzmão parecia um tribunal onde eu era ré e vítima, enfrentando acusações que eu não entendia por crimes que eu não havia cometido. A mesa de conferência de Mogno brilhava sob luzes fluorescentes,
E Marcos sentou-se em frente a mim com a expressão composta de alguém que já havia ouvido tudo o que estava prestes a destruir meu mundo. Martim abriu uma pasta grossa e puxou documentos que pareciam oficiais e finais. Helena, antes de começarmos, quero que saiba que Ricardo passou um tempo considerável pensando sobre essas decisões. Ele não estava agindo impulsivamente. Eu dobrei as mãos no meu colo e esperei, porque o que mais eu poderia fazer? A casa permanece sua, assim como a pensão de Ricardo e os benefícios de pensão por morte. Martim continuou, lendo papéis que eu nunca tinha visto antes. No entanto, Ricardo estabeleceu um trust separado para Sarah Mitchell, financiado por sua apólice de seguro de vida e uma parte de suas contas de investimento. Os números que ele leu pareciam abstratos, desconectados da realidade. R$ 200 mil para uma mulher que conheceu meu marido por 6 meses. Metade da nossa carteira de investimentos, dinheiro que economizamos juntos por 40 anos, transferida para alguém que havia sido paga para cuidar dele, enquanto eu trabalhava em turnos extras no hospital para ajudar a cobrir suas despesas médicas. Há também uma provisão para a chácara. Martim disse, sua voz ficando mais baixa. A chácara. Nosso refúgio de fim de semana por 25 anos, onde Marcos havia aprendido a pescar, onde Ricardo e eu havíamos celebrado nossos aniversários, onde eu havia imaginado passar meus anos de aposentadoria lendo na varanda e assistindo as estações mudarem sobre a água. Sarah terá o uso vitalício da propriedade, com a propriedade transferindo para Marcos após a morte dela. Eu olhei para Martim, depois para Marcos, esperando que alguém explicasse como isso fazia sentido, como um homem moribundo podia dar nossas memórias compartilhadas para alguém que havia entrado em nossas vidas quando estava quase acabando. Ela tem cuidado da propriedade, Marcos disse, como se isso justificasse qualquer coisa. Pai estava preocupado que ficasse vazia, se deteriorando. Desta forma, alguém que se importa com o lugar irá mantê-lo adequadamente. Se importa com o lugar. Como se eu, que passei décadas plantando jardins lá, pintando janelas, recebendo reuniões de família, não me importasse com o nosso santuário porque eu estava muito ocupada cuidando do meu marido moribundo para dirigir até lá todo fim de semana. Eu preciso de um tempo para processar isso. Eu disse finalmente. Claro, Martim respondeu. Mas Helena, você deve saber que Ricardo foi muito específico sobre seus desejos. Ele sentiu que Sarah havia sacrificado muito para cuidar dele. E ele queria garantir que o futuro dela estivesse seguro. Depois de deixar o escritório de Martim, eu dirigi sem rumo por bairros que eu conhecia há décadas, tentando reconciliar o homem que havia tomado essas decisões com o marido com quem eu pensei que tinha sido casada. Eventualmente, me encontrei no supermercado onde Ricardo e eu havíamos feito compras juntos todas as manhãs de sábado por anos, perambulando pelos corredores porque eu precisava estar em algum lugar familiar enquanto meu mundo se reorganizava em torno desta nova realidade. Eu estava na seção de hortifruti, olhando para tomates que eu não precisava, quando ouvi a voz de Sarah atrás de mim. Dona Helena? Helena? Eu me virei e a encontrei se aproximando com um carrinho de compras, e aquele mesmo sorriso profissional que ela usou em nossa casa por 6 meses. Hoje ela parecia diferente, menos como uma cuidadora, e mais como uma jovem que pertencia ao mundo, que tinha lugares para ir e pessoas para ver, e um futuro que havia sido subitamente, generosamente financiado. Eu queria te agradecer, ela disse, parando o carrinho dela ao lado do meu, por ser tão compreensiva sobre tudo. Eu sei que esta situação é difícil, compreensiva, como se eu tivesse sido consultada, como se eu tivesse tido alguma escolha em ser compreensiva sobre a traição final do meu marido. Ricardo falava de você frequentemente em suas últimas semanas, ela continuou, aparentemente interpretando o meu silêncio como um convite para continuar falando. Ele se preocupava com como você lidaria com tudo. Ele realmente te amava, sabia. A maneira casual como ela disse isso, ele realmente te amava. Como se estivesse me oferecendo conforto sobre um relacionamento que ela havia observado de fora, em vez do casamento que ela havia ajudado a destruir por dentro. Obrigada, eu consegui dizer, porque o que mais se diz quando alguém oferece pêsames pela sua perda enquanto usa joias que seu marido provavelmente comprou para ela. Eu espero que possamos manter uma amizade, Sarah disse. Ricardo teria desejado isso. E Marcos, bem,
Marcos tem sido de grande ajuda durante esta transição. A maneira como ela disse o nome dele, com aquele leve amolecimento na voz, confirmou o que eu já suspeitava. Não se tratava apenas de dinheiro ou propriedade. Tratava-se do meu filho escolhendo lados, e esses lados não me incluíam. Eu tenho que te deixar terminar suas compras, eu disse, empurrando meu carrinho para longe do dela. Helena? Ela chamou atrás de mim. Se você precisar de qualquer coisa, por favor, não hesite em perguntar. Eu sei como tudo isso deve ser esmagador. Eu deixei meu carrinho no corredor e saí da loja, sentando no meu carro no estacionamento até conseguir respirar normalmente novamente. A presunção disso, a mulher que estava roubando o afeto do meu marido, se oferecendo para me ajudar a lidar com a perda dele. A suposição casual de que eu deveria ser grata pela compreensão dela, pela sua vontade de manter uma amizade com a mulher que ela enganou por meses. Naquela noite, Marcos ligou como de costume, mas desta vez seu tom era diferente, mais confiante, menos cuidadoso. Como foi a reunião? Ele perguntou, embora obviamente já soubesse. Foi esclarecedora, eu disse. Mãe, eu sei que parte disso parece injusto, mas o pai não estava pensando claramente no final. A medicação, a dor, isso afeta o julgamento. Sara foi muito persuasiva quando ele estava vulnerável. Levei um momento para entender o que ele estava sugerindo. Que meu marido havia sido manipulado, tirado vantagem, essencialmente vitimado por uma cuidadora ardilosa que explorou sua fraqueza para ganho financeiro. Era quase crível, exceto por um problema. Isso não explicava a cooperação entusiasmada de Marcos com arranjos que supostamente resultaram do julgamento comprometido de Ricardo. Se você achava que seu pai estava sendo manipulado, eu disse cuidadosamente. Por que você não fez algo para impedir? Eu tentei, mãe, mas você sabe como ele podia ser teimoso. E legalmente não havia muito que eu pudesse fazer. Uma pessoa tem o direito de distribuir seus bens como quiser, mesmo que a família discorde dessas escolhas. Que conhecimento legal! Que compreensão do que podia e não podia ser contestado. Quase como se ele tivesse pesquisado o tópico completamente, preparado para perguntas sobre sua falha em proteger os interesses de seu pai, ou os meus. Eu encontrei Sara no supermercado hoje, eu disse. Ah, é? A voz dele se endureceu um pouco. Como foi isso? Ela ofereceu a amizade dela. Disse que esperava que pudéssemos manter um relacionamento porque era o que seu pai teria desejado. Isso foi atencioso da parte dela. Ela também mencionou que você tem sido prestativo durante a transição dela. Outra pausa. Mãe, ela também está lidando com muita coisa agora. A morte do pai a afetou profundamente. Ela está basicamente começando de novo, e eu apenas tentei ser solidário. Solidário. Uma palavra tão generosa para o que quer que estivesse acontecendo entre meu filho e a cuidadora do meu marido. Uma interpretação tão gentil de relacionamentos que aparentemente estavam se desenvolvendo enquanto eu estava focada nas necessidades médicas do meu marido moribundo. Marcos, eu disse, eu quero te perguntar algo diretamente, e eu preciso que você seja honesto comigo. Claro, você está envolvido romanticamente com Sara? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente, mas ele acabou falando. Mãe, eu sei como isso parece. Eu sei que o timing parece terrível. Mas às vezes a vida não segue a agenda que preferiríamos. Sara e eu, nós nos conectamos durante um momento muito difícil. Nós dois estávamos lidando com a doença do pai, ambos tentando ajudá-lo e ambos dormindo juntos enquanto eu a estava pagando para cuidar do meu marido moribundo. Não foi assim. Começou depois. Desenvolveu-se gradualmente. E nós dois lutamos contra isso porque sabíamos o quão complicado era. Mas sentimentos não são algo que você pode simplesmente desligar. Sentimentos. Como se o amor justificasse qualquer quantidade de engano, qualquer nível de traição. Como se ter sentimentos desculpasse os meses de mentiras, os encontros secretos, os arranjos financeiros feitos pelas minhas costas. Há quanto tempo? Eu perguntei. Mãe, há quanto tempo, Marcos? 3 meses, ele disse finalmente. Talvez 4. 4 meses. Enquanto eu estava dormindo no quarto de hóspedes porque o equipamento médico de Ricardo ocupava a maior parte do nosso quarto, meu filho estava dormindo com a mulher que eu havia contratado para nos ajudar no pior período de nossas vidas. Enquanto eu estava trabalhando em turnos extras para pagar pelos cuidados que o seguro não cobria,
Aquela prestadora de cuidados estava conduzindo um caso com meu filho na minha própria casa. Eu preciso de um tempo, eu disse. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Estamos todos tentando descobrir como seguir em frente. O pai se foi, mas o resto de nós ainda tem vidas para viver. O resto de nós. Não eu, aparentemente. O resto deles, Marcos e Sara, e o futuro que eles estavam planejando com o dinheiro do meu marido, e a propriedade do meu marido, e o filho do meu marido. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha e tentei me lembrar de quando eu me senti importante para alguém pela última vez. Quando eu tive pela última vez uma conversa com meu filho que não parecesse negociação ou gerenciamento. Quando eu fui incluída pela última vez em decisões sobre a minha própria vida, em vez de ser apresentada a fatos consumados que eu deveria aceitar graciosamente. Preparei o jantar. Um omelete simples que comi de pé no balcão porque sentar à mesa parecia muito formal para uma pessoa. Muito parecido com fingir que eu ainda tinha uma vida que merecia refeições adequadas e rotinas significativas. O telefone tocou enquanto eu estava lavando a louça. Era Sara. Helena, espero que você não se importe com a minha ligação. Marcos me deu seu número. Eu queria dar seguimento à nossa conversa de hoje. Eu sequei as mãos lentamente, imaginando que seguimento era necessário para um encontro que eu havia tentado encerrar o mais rápido possível. Eu tenho pensado no que você deve estar passando, ela continuou, e percebo que não fui tão sensível quanto deveria. Perder Ricardo foi devastador para mim, mas eu sei que deve ser ainda mais difícil para você. Ainda mais difícil para mim. A mulher que havia roubado os meses finais do meu marido estava reconhecendo que perdê-lo poderia ser um pouco mais difícil para a esposa dele do que para a cuidadora. Eu estava pensando se você gostaria de tomar um café alguma hora, Sara disse. Eu tenho tantas lembranças bonitas das últimas semanas de Ricardo, histórias sobre coisas que ele disse e fez que você pode achar reconfortantes. Eu adoraria compartilhá-las com você. Ela queria tomar um café, para compartilhar memórias, para me confortar com histórias sobre as semanas finais do meu marido que ela havia experimentado enquanto eu estava trabalhando para pagar o salário dela. Isso é muito atencioso, eu disse, mas eu não acho que seria apropriado. Oh, ela disse, soando genuinamente surpresa. Eu só pensei... Marcos sugeriu que poderia ser curador para nós duas. Marcos havia sugerido. Claro que sim. Outra tentativa de gerenciar a situação, de normalizar relacionamentos que nunca poderiam ser normais, de me tornar cúmplice na aceitação de arranjos que eu não havia participado da criação. Eu agradeço a oferta, eu disse, mas eu não estou pronta para esse tipo de conversa. Eu entendo, ela disse, embora seu tom sugerisse que ela não entendia nada. Mas Helena, espero que você saiba que eu nunca pretendi que nada disso te machucasse. O que aconteceu entre Ricardo e eu não foi planejado. Apenas se desenvolveu naturalmente, e ele parecia muito mais feliz em seus meses finais. Gosto de pensar que eu lhe dei alguma alegria durante um momento muito difícil. O que aconteceu entre Ricardo e eu? Ela disse isso tão casualmente, tão objetivamente, como se o adultério fosse apenas algo que acontecia como o clima ou o trânsito, além do controle ou responsabilidade de qualquer pessoa. Depois que desliguei, fiquei na minha cozinha e percebi que todos na minha vida estavam agora trabalhando com o mesmo roteiro. A viúva enlutada que precisava ser gerenciada, protegida de muita verdade muito rapidamente, guiada para a aceitação de realidades que outras pessoas haviam criado. Mas eu não estava mais em luto. Eu estava desperta. E pela primeira vez em meses, talvez anos, eu estava prestando atenção exatamente no quão pouco meus sentimentos, minhas opiniões e minhas preferências pareciam importar para as pessoas que alegavam se importar com o meu bem-estar. As semanas que se seguiram pareceram viver como se estivesse debaixo d'água, tudo abafado e distante, movimentos lentos e deliberados. Eu parei de atender às ligações diárias de Marcos, deixando-as ir para a caixa postal, onde a voz dele ficava cada vez mais irritada com a minha indisponibilidade. Parei de ir ao supermercado onde eu poderia encontrar Sara com seus sorrisos simpáticos e generosas ofertas de amizade. Eu até parei de frequentar o jogo de bridge semanal que eu gostava há 15 anos, porque eu não suportava a ideia de explicar minha situação para mulheres que conheciam Ricardo, e eu como um casal.
Em vez disso, desenvolvi novas rotinas que não exigiam interação com ninguém que me conhecesse como metade de algo maior. Eu fazia compras em um supermercado diferente do outro lado da cidade, onde os atendentes não sabiam meu nome ou minha história. Eu fazia caminhadas ao amanhecer, quando o bairro estava vazio, exceto por corredores que estavam muito focados em seus próprios objetivos, para notar uma mulher mais velha se movendo silenciosamente em sua visão periférica. Minha casa, que antes parecia quente e vivida, começou a ecoar com os sons ocos que se desenvolvem quando os espaços são ocupados por alguém que desistiu de fingir ter um propósito. Eu comia refeições simples de pé no balcão da cozinha, lendo o jornal de ontem porque as notícias de hoje pareciam irrelevantes para uma vida que aparentemente já havia sido decidida por outras pessoas. Eu regava as plantas porque elas precisavam de água, não porque eu me importava se elas viviam ou morriam. A caixa de correio se tornou um lembrete diário da minha nova irrelevância. Contas endereçadas a Ricardo continuaram chegando por meses após sua morte, e eu as encaminhava diligentemente para Marcos, que havia assumido o gerenciamento do que ele chamava de obrigações restantes do pai. Mas, crescentemente, eu recebia correspondência que não era endereçada a mim de forma alguma. Extratos bancários e documentos legais, e correspondência de seguros que iam diretamente para a caixa postal que Marcos havia estabelecido para assuntos de inventário. Até mesmo meu próprio correio parecia ser correspondência destinada a outra pessoa. Cartões de pêsames de pessoas que souberam da morte de Ricardo, escritos para uma viúva em luto que merecia simpatia por perder um marido devotado. Convites para eventos sociais de amigos que ainda pensavam em mim como parte de um casal. Pessoas que não sabiam que minha associação ao círculo social delas havia sido revogada junto com tudo o mais que eu havia dado como certo. Eu tentei, brevemente, manter as amizades que me sustentaram em dificuldades anteriores. Mas conversas com mulheres que conheciam Ricardo e eu há décadas se tornaram exercícios de edição cuidadosa, omitindo os detalhes que exigiriam muita explicação ou gerariam muita pena. Como você diz às pessoas que seu marido deixou a maior parte dos bens para a cuidadora sem parecer uma mulher que falhou em prestar atenção à sua própria vida? Margarida Almeida, minha amiga mais próxima desde que nossos filhos eram pequenos, me convidou para almoçar 3 semanas após o funeral. Nós mantivemos nossa amizade através de divórcios e perdas de emprego e sustos de saúde, apoiando-nos mutuamente através das várias crises que marcam a meia-idade. Mas sentada em frente a ela no restaurante onde havíamos celebrado promoções e nos lamentado por decepções, percebi que eu não conseguia acessar a mulher de quem ela era amiga há 20 anos. Você parece cansada, Margarida disse, estudando meu rosto com a preocupação de alguém que me viu passar pela doença de Ricardo e esperava que eu começasse a me recuperar, agora que o sofrimento dele havia acabado. Você está dormindo? Um pouco, eu disse, o que era verdade. Eu dormia em fragmentos, acordando às 3 da manhã para lembrar conversas com Sara, revivendo as explicações de Marcos, tentando identificar o momento exato em que minha vida havia sido reorganizada sem o meu consentimento. Você pensou em viajar? Talvez visitar sua irmã em Florianópolis? Sair de casa e de todas as lembranças por um tempo? Que conselho prático, o tipo de sugestão que amigos fazem quando acreditam que o luto segue padrões previsíveis que podem ser gerenciados através de escolhas sensatas. Mas Margarida não sabia que meu luto não era por Ricardo. Era pela mulher que eu tinha sido antes de entender o quão completamente invisível eu havia me tornado. Eu não estou pronta para viajar, eu disse. E a casa? É muito grande para uma pessoa. Você considerou mudar para um lugar menor? Talvez algo menor, mais fácil de manter? Ela tinha boas intenções, mas suas perguntas pareciam pressão para tomar decisões que diminuiriam ainda mais minha pegada no mundo. Vender a casa onde eu criei meu filho, onde eu cuidei do meu marido moribundo, onde eu construí a única estabilidade que eu já conheci. Mudar para algum lugar menor, mais apropriado para uma mulher cuja utilidade havia expirado junto com seu casamento. Eu estou confortável onde estou, eu disse. A conversa se arrastou por mais 1 hora, abordando tópicos seguros, as atividades dos netos dela, mudanças no bairro, conhecidos em comum que se casaram novamente ou se mudaram. Mas por baixo da nossa polidez cuidadosa, senti a crescente frustração de Margarida com minhas respostas.
sua preocupação se transformando em algo que parecia impaciência com minha falha em me recuperar de acordo com o cronograma que ela esperava. Quando nos separamos no estacionamento, ela me abraçou mais apertado do que o normal. Helena, eu estou preocupada com você. Você parece distante, desconectada. Talvez você devesse falar com alguém profissional. Aconselhamento para o luto pode ajudar. Ajuda profissional. Outra sugestão de que minhas reações eram sintomas a serem tratados em vez de respostas razoáveis à descoberta de que toda a minha vida adulta havia sido construída sobre falsas premissas. Como se a terapia pudesse restaurar minha fé em relacionamentos que se revelaram performances, contratos que podiam ser anulados sem a minha assinatura. Eu parei de retornar às ligações de Margarida depois daquele almoço, não por raiva, mas por exaustão. Manter amizades exigia energia que eu não possuía mais. Fingir ser alguém que eu não era mais. Pareceu mais fácil deixar esses relacionamentos desaparecerem do que explicar por que eu não conseguia mais acessar a mulher que eles conheciam. A casa ficou mais silenciosa, à medida que eu eliminava atividades que exigiam interação com o mundo exterior. Cancelei o serviço de limpeza que havia me ajudado a manter nossa grande casa durante a doença de Ricardo, em parte para economizar dinheiro, mas principalmente para evitar o constrangimento de explicar por que cômodos que antes eram ocupados por 2 pessoas agora mostravam tão pouca evidência de vida sendo vivida. Parei de frequentar a igreja, onde paroquianos bem-intencionados perguntavam sobre minha saúde e ofereciam ajuda que eu não queria. Recusei convites para reuniões de clube do livro, confraternizações de bairro e atividades voluntárias que antes davam estrutura e propósito às minhas semanas. Cada convite recusado parecia derramar outra camada da identidade social que eu havia construído ao longo de décadas de casamento. Os dias se misturavam sem a pontuação de compromissos agendados ou eventos antecipados. Eu acordava quando meu corpo decidia que o sono havia acabado. Comia quando a fome se tornava impossível de ignorar. Ia para a cama quando ficar acordada exigia mais esforço do que fechar os olhos. O tempo se tornou elástico, medido não por relógios, mas pela qualidade mutável da luz através de janelas que eu raramente me incomodava em abrir. Os recados de voz de Marcos ficaram mais exigentes à medida que minha disponibilidade diminuía. Mãe, me ligue de volta. Precisamos discutir alguns assuntos práticos. Mãe, estou preocupado com você. Dona Patrícia diz que não te vê há semanas. Mãe, se você não retornar minhas ligações, vou ter que ir aí para ter certeza de que você está bem. Dona Patrícia, nossa vizinha idosa que se nomeou a monitora informal de comportamento incomum do bairro. Claro que ela notou minha ausência das rotinas diárias que marcavam a vida suburbana normal. Claro que ela mencionou suas observações a Marcos, fornecendo-lhe evidências adicionais de que eu não estava gerenciando meu luto de maneiras socialmente aceitáveis. Quando Marcos finalmente apareceu na minha porta em uma tarde de terça-feira, eu quase não atendi, mas as batidas dele ficaram mais insistentes, e eventualmente reconheci a futilidade de fingir que eu não estava em casa quando meu carro estava na garagem, e Dona Patrícia provavelmente estava observando da janela da cozinha, pronta para relatar qualquer drama que estivesse se desenrolando ao lado. Mãe, ele disse quando eu abri a porta, sua voz carregando uma mistura de alívio e exasperação. Eu tenho ligado para você por dias. Eu sei, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar na casa onde ele cresceu. A casa que um dia pertenceria a ele, a menos que ele tivesse cedido isso também. Ele caminhou pelos cômodos com a atenção de alguém catalogando mudanças, notando os jornais empilhados sem serem lidos na mesa de centro, as plantas que estavam começando a mostrar sinais de negligência, o ar geral de uma casa sendo ocupada em vez de vivida. Você está comendo? Ele perguntou, abrindo a geladeira para encontrar potes de iogurte e embalagens de refeições congeladas, a dieta de alguém que havia desistido do prazer da comida. Eu estou bem, Marcos. Você não está bem. Olhe para este lugar. Olhe para você. Ele gesticulou para minha aparência, e eu percebi que estava usando as mesmas roupas em que dormi, que meu cabelo não era arrumado há semanas, que eu havia parado de realizar as rotinas básicas de manutenção que sinalizam a participação no mundo social. Eu estou de luto, eu disse, usando a palavra que ele esperaria ouvir, a explicação que justificava qualquer quantidade de retirada ou negligência.
Isso não é luto, mãe. Isso é depressão. Isso é desistir. Ele se sentou pesadamente no sofá, sua expressão mudando de irritação para algo que poderia ter sido preocupação genuína. O pai não gostaria disso para você, pai. Como se as preferências de Ricardo ainda importassem, como se suas opiniões tivessem peso em decisões sobre meu futuro, depois que ele já havia distribuído meu presente para outras pessoas. O que seu pai queria, eu disse cuidadosamente, parece ter sido bem diferente do que eu pensei que ele queria. Marcos pareceu desconfortável, se mexendo nas almofadas do sofá que antes apoiavam noites de cinema em família e sessões de lição de casa e conversas sobre o futuro dele que eu presumi que incluiriam consideração pelo meu. Mãe, eu sei que você está com raiva do testamento, da Sarah, de tudo isso, mas insistir nisso não vai mudar nada. O pai fez as escolhas dele e agora temos que viver com elas. Nós. Lá estava aquela palavra de novo. O pronome coletivo que de alguma forma nunca parecia me incluir em sua consideração. Você está certo, eu disse. Seu pai fez as escolhas dele. Você fez as suas também. O que isso significa? Significa que eu estou finalmente entendendo que todos na minha vida fizeram escolhas sobre o meu futuro, exceto eu. E agora eu preciso descobrir quais são as minhas escolhas. Ele estudou meu rosto como se estivesse tentando identificar a fonte de uma mudança que ele não conseguia nomear. Que tipo de escolhas? Eu não sei ainda, eu disse. E pela primeira vez em semanas, isso soou como o começo de uma resposta, em vez de uma admissão de derrota. Marcos saiu depois de extrair uma promessa de que eu retornaria suas ligações, que eu iria cuidar melhor de mim mesma, que eu consideraria consultar um médico sobre o que ele estava convencido ser depressão que exigia intervenção médica. Mas enquanto eu observava o carro dele desaparecer pela rua, percebi que algo havia mudado durante nossa conversa. Eu não estava deprimida. Eu tinha terminado. Terminado com a pretensão de que relacionamentos construídos sobre o engano mereciam minha lealdade contínua. Terminado com a aceitação das definições de outras pessoas sobre como meu luto deveria ser e quanto tempo deveria durar. Terminado com a permissão para que meu filho e a namorada dele gerenciassem minhas respostas emocionais à traição deles. Pela primeira vez desde a morte de Ricardo, senti algo que não era tristeza, raiva ou confusão. Senti-me curiosa sobre o que poderia ser possível para uma mulher que parou de tentar ser a pessoa que todos os outros precisavam que ela fosse. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Na manhã em que encontrei as cartas, eu estava procurando por outra coisa inteiramente. A certidão de óbito de Ricardo, na verdade, Martim Guzmão precisava de outra cópia para alguma papelada de seguro que Marcos insistiu que não podia esperar mais. Eu estava adiando a busca porque vasculhar os pertences pessoais de Ricardo parecia arqueologia, cavando os restos de uma vida que eu pensei que entendia. O escritório dele sempre foi proibido durante nosso casamento. Não porque ele fosse reservado, mas porque ele era metódico. Cada papel tinha seu lugar, cada arquivo seu propósito. E minhas tentativas ocasionais de ajudar com a organização só o haviam frustrado. Eu tenho um sistema, ele dizia gentilmente, mas com firmeza, sempre que eu me oferecia para separar os documentos acumulados. Eu sei onde tudo está. Aparentemente, o sistema dele incluía uma gaveta trancada que eu nunca havia notado antes. A chave estava presa com fita adesiva na parte de baixo do abajur da mesa, exatamente onde alguém a colocaria se quisesse esconder algo à vista, garantindo que pudesse acessá-lo rapidamente quando necessário. Dentro da gaveta, debaixo de apólices de seguro e declarações de imposto de renda que eu esperava encontrar, havia um maço de cartas amarradas com uma fita azul. Minhas mãos reconheceram a caligrafia antes que minha mente processasse o que eu estava vendo. Minha própria letra, mais jovem e mais otimista, endereçando envelopes para Ricardo Morrison no endereço do dormitório da faculdade dele. Cartas que eu havia escrito durante nosso namoro, quando ele estava terminando a faculdade e eu estava trabalhando como secretária na minha cidade natal, economizando dinheiro para o nosso casamento e sonhando com a vida que construiríamos juntos. Cartas cheias de planos e promessas e o tipo de amor inocente que acredita que a honestidade e o compromisso são fundamentos suficientes para a felicidade. Eu desatei a fita com dedos trêmulos, surpresa por a seda não ter se deteriorado depois de 45 anos. As cartas estavam organizadas cronologicamente,
e lê-las parecia encontrar uma estranha que por acaso compartilhava meu nome e minha caligrafia. Sonhei com a nossa casa de novo na noite passada. Eu havia escrito em fevereiro de 1979. Aquela com a cozinha grande onde podemos dar jantares e o jardim onde vamos cultivar tomates e talvez rosas, se eu conseguir descobrir como mantê-las vivas. Eu sei que parece bobagem, mas eu consigo nos ver lá tão claramente. Você lendo o jornal na mesa de café da manhã enquanto eu faço café, nós dois envelhecendo juntos em cômodos que pertencem a nós. Tanta fé no futuro. Tanta certeza de que o amor era suficiente para criar a segurança que eu nunca tive, crescendo em apartamentos onde as prioridades do proprietário determinavam se tínhamos aquecimento no inverno ou reparos quando as coisas quebravam. Eu tenho pensado no que você disse sobre construir algo permanente. Li a outra carta, sobre como nossos filhos terão a estabilidade que nós dois perdemos. Eu quero muito isso, Ricardo. Eu quero dar a eles o que meus pais não puderam me dar. Um lar que não desaparece quando as circunstâncias mudam. Lendo essas cartas, eu me lembrei da mulher que as escreveu. Ela era prática, mas esperançosa, determinada a criar algo duradouro a partir de quaisquer materiais que a vida oferecesse. Ela acreditava que o casamento era parceria, que construir uma família significava duas pessoas trabalhando em direção a objetivos compartilhados, que o amor crescia mais forte quando era testado por dificuldades comuns e escolhas diárias. Quando eu parei de ser aquela mulher? Quando comecei a aceitar as decisões de Ricardo sem questionar, cedendo ao julgamento dele sobre finanças e planos futuros, como se minhas opiniões fossem sugestões em vez de contribuições iguais para a nossa vida compartilhada? As cartas revelaram outra coisa. Ricardo as havia guardado não como lembranças sentimentais, mas como evidência de promessas feitas. Nas margens de várias cartas, ele havia escrito notas a lápis. Reforma da cozinha, 1985. Projeto do jardim, 1987. Discussão sobre planejamento da aposentadoria, 1995. Ele estava rastreando meus sonhos como itens em uma lista de tarefas, marcando as realizações à medida que eram alcançadas. Mas alguns sonhos permaneceram sem marcação, e ler sobre eles agora parecia descobrir artefatos de uma civilização abandonada. As viagens que planejamos, mas nunca fizemos porque sempre havia um uso mais prático para o dinheiro das férias. Os projetos criativos que eu mencionei, aulas de fotografia, pesquisa de genealogia, talvez escrever sobre a história de imigração da minha avó, que foram adiados para algum dia em que a vida fosse menos exigente. Na parte inferior do maço estava uma carta que eu não me lembrava de ter escrito, datada de apenas 2 meses antes do nosso casamento. Eu sei que não conversamos muito sobre o que acontece se as coisas não funcionarem do jeito que estamos planejando. Eu não quero ser mórbida, mas eu vi o que acontece quando as pessoas não se preparam para as dificuldades. Minha mãe sempre dizia que uma mulher deve ter algo próprio, algo que não pode ser tirado, não importa quais circunstâncias surjam. Eu tenho economizado dinheiro em uma conta separada, não porque eu não confio em você, mas porque eu quero contribuir igualmente para a nossa segurança. Eu quero ser uma parceira, não uma dependente. Talvez isso soe pouco feminino ou não romântico, mas eu acho que o amor verdadeiro inclui considerações práticas. Eu olhei para aquela carta por um longo tempo, tentando me lembrar da mulher que a escreveu. Ela havia entendido algo sobre independência que eu de alguma forma havia esquecido durante 40 anos de rendição gradual da autonomia financeira a alguém que parecia mais bem equipado para lidar com decisões complexas. A conta que ela mencionou, eu havia esquecido completamente dela. Uma pequena conta poupança que eu abri em meu próprio nome durante nosso noivado, financiada pela parte do meu salário de secretária que eu consegui economizar, apesar de contribuir para as despesas do casamento e para o pagamento inicial do nosso primeiro apartamento. Eu a pretendia como dinheiro de emergência, seguro contra o tipo de desamparo financeiro que eu vi destruir as opções da minha mãe quando meu pai foi embora. Mas depois do nosso casamento, Ricardo assumiu toda a gestão financeira, consolidando nossos recursos em contas conjuntas que ele monitorava com a atenção profissional que ele dedicava ao seu trabalho. A conta separada parecia desnecessária, até mesmo ligeiramente desleal,
quando estávamos construindo uma vida juntos. Eu a mencionei uma vez, sugerindo que transferíssemos o dinheiro para nossa poupança compartilhada, e Ricardo concordou que fazia sentido simplificar nossos bancos. Exceto que agora, sentada em seu escritório com cartas de 45 anos espalhadas pela mesa, percebi que eu nunca havia realmente fechado aquela conta. Eu simplesmente parei de pensar nela, parei de receber extratos quando mudei nosso endereço e falhei em atualizar minhas informações de contato com o banco. A conta havia desaparecido da minha consciência como uma memória de infância, presente, mas inacessível, até que algo acionasse seu retorno. Foram necessárias 3 ligações para localizar a conta. O banco havia sido adquirido 2 vezes desde 1979, e meu nome de solteira complicou a busca. Mas, eventualmente, uma paciente representante de atendimento ao cliente encontrou meu arquivo e explicou que a conta permanecia ativa, acumulando juros mínimos por décadas enquanto eu estava focada em finanças conjuntas e objetivos compartilhados. O saldo atual é de R$ 18.412, ela disse, e eu quase deixei o telefone cair. R$ 18.000. Dinheiro que eu havia economizado e esquecido, crescido através de juros compostos e tempo em uma quantia que não resolveria todos os meus problemas, mas poderia fornecer opções que eu não sabia que possuía. Dinheiro que pertencia inteiramente a mim, ganho pelo meu próprio trabalho e economizado pela minha própria previsão, intocado pela redistribuição final de Ricardo dos nossos bens compartilhados. Naquela tarde, eu dirigi até o banco e me sentei em frente a uma jovem consultora financeira que provavelmente se perguntou por que uma mulher mais velha estava chorando por causa da papelada de uma modesta conta poupança. Mas aquelas lágrimas não eram de tristeza, eram de reconhecimento. A mulher que abriu aquela conta sabia algo sobre autoproteção que eu passei 40 anos esquecendo. Eu gostaria de entender minhas opções, eu disse à consultora. Este dinheiro está parado aqui há muito tempo, e eu preciso saber o que é possível agora. Ela foi eficiente e profissional, explicando opções de investimento e procedimentos de retirada, com a atenção cuidadosa de alguém treinado para ajudar as pessoas a tomar decisões financeiras importantes. Mas o que me impressionou não foi a informação técnica, foi a maneira como ela falou comigo como se minhas escolhas importassem, como se eu fosse capaz de entender conceitos complexos e tomar decisões informadas sobre meus próprios recursos. Quando eu parei de esperar esse tipo de respeito? Quando comecei a aceitar a suposição de que as decisões financeiras eram muito complicadas para eu entender, muito importantes para confiar no meu julgamento? Saí do banco com novas informações de conta e um comprovante de depósito para a primeira transferência que fiz em meu próprio nome em 40 anos. Não era uma quantia grande, apenas o suficiente para abrir uma conta corrente que seria só minha, alimentada por dinheiro que antecedia meu casamento, e representava possibilidades que existiam independentemente do planejamento de qualquer outra pessoa. Naquela noite, sentei na minha cozinha com uma xícara de chá e um bloco de anotações, escrevendo listas pela primeira vez desde que o diagnóstico de Ricardo havia consumido toda a minha atenção. Não listas de tarefas para manutenção da casa ou consultas médicas, mas listas de inventário. Do que eu realmente precisava, o que eu queria, o que era possível para uma mulher de 68 anos que acabara de se lembrar que tinha opções. A casa parecia diferente enquanto eu me movia por ela, fazendo anotações sobre cômodos que eram muito grandes para uma pessoa, móveis que não serviam a outro propósito além de ocupar espaço, posses que representavam as preferências de outras pessoas em vez das minhas próprias escolhas. Ricardo havia escolhido o conjunto de jantar de carvalho maciço porque parecia substancial e próspero. Eu preferia a pequena mesa de café da manhã, onde realmente comíamos a maioria das nossas refeições, onde a conversa era mais fácil e a escala parecia humana em vez de impressionante. Abri gavetas e armários que não examinava há anos, descobrindo bens acumulados que contavam a história de uma vida vivida, de acordo com expectativas, em vez de desejos. Louça de porcelana que só usávamos em feriados, taças de cristal que exigiam cuidado especial e não proporcionavam mais satisfação do que alternativas do dia a dia. Objetos decorativos que Ricardo considerava apropriados para nosso status social, mas que eu nunca tinha gostado particularmente.
Pela primeira vez em meses, senti-me curiosa sobre o amanhã. Não exatamente esperançosa. Esperança implicava expectativa, e eu havia aprendido a desconfiar de expectativas. Mas curiosa sobre o que poderia ser possível quando as escolhas fossem feitas por alguém que parou de tentar agradar pessoas que já haviam demonstrado sua disposição em tomar decisões sem consultar suas preferências. O telefone tocou enquanto eu fazia essas listas, e o nome de Marcos apareceu no identificador de chamadas. Deixei tocar até parar. Depois retornei ao meu inventário com algo que parecia paz. Não era mais dor, era clareza. Por 40 anos, eu estava fazendo as perguntas erradas. Em vez de me perguntar o que Ricardo queria, ou o que Marcos precisava, ou o que outras pessoas esperavam, eu comecei a perguntar o que Helena escolheria se confiasse em si mesma para tomar decisões sobre sua própria vida. As respostas não foram dramáticas ou revolucionárias. Eu queria morar em um lugar menor, mais fácil de manter, projetado para uma pessoa que pudesse arrumar móveis e escolher cores de tinta sem consultar as preferências de mais ninguém. Eu queria viajar, não para destinos exóticos, mas para lugares que me interessassem. Cidades pequenas com sociedades históricas e bibliotecas, onde eu pudesse pesquisar a história da família. Jardins abertos ao público, onde eu pudesse aprender sobre plantas que eu nunca tive espaço para cultivar. Eu queria passar tempo com pessoas que me viam como Helena, em vez de como a viúva de Ricardo ou a mãe de Marcos, ou o apêndice de alguém. Eu queria acordar de manhã com planos que importassem para mim, atividades que engajassem minha mente, em vez de simplesmente preencher o tempo até que surgisse a próxima obrigação. Acima de tudo, eu queria parar de me desculpar por ocupar espaço em um mundo onde eu aparentemente havia sido considerada opcional por mais tempo do que eu imaginava. A mulher que escreveu aquelas cartas em 1979 havia entendido algo essencial. A segurança vinha não de depender das boas intenções de outras pessoas, mas de manter a capacidade de fazer escolhas independentes quando essas intenções se mostrassem não confiáveis. Ela havia economizado dinheiro não porque desconfiava do amor, mas porque entendia que o amor sem respeito era uma fundação insuficiente para uma vida. Eu havia esquecido a sabedoria dela, mas ela me havia deixado um presente que havia crescido em valor enquanto eu não estava prestando atenção. Agora eu tinha o que ela tentou me dar: opções que pertenciam apenas a mim, escolhas que não podiam ser anuladas pelas prioridades mutáveis de outra pessoa. A corretora de imóveis chegou em uma manhã de terça-feira, precisamente na hora, e carregando uma pasta de couro que sugeria que ela levava seu trabalho a sério. Janete Guimarães, sem parentesco, apesar do sobrenome comum, tinha sido recomendada pela consultora financeira do banco como alguém especializada em ajudar clientes mais velhos a fazer a transição para situações de moradia mais gerenciáveis. Estas grandes casas de família podem se tornar opressivas, Janete disse, enquanto caminhávamos por cômodos que eu vinha compartilhando com fantasmas por meses. A manutenção, os custos de concessionárias, todo aquele espaço que não está mais sendo usado para seu propósito original. Ela foi discreta sobre isso, mas eu entendi o que ela estava realmente observando. Uma casa projetada para uma família, agora ocupada por uma mulher que ecoava nela como a última bolacha num pote. O mercado está muito aquecido agora para propriedades em bairros estabelecidos, ela continuou, fazendo anotações em seu tablet enquanto nos movíamos de cômodo em cômodo. Casas com personalidade, paisagismo maduro, boa estrutura. Famílias jovens estão procurando exatamente este tipo de casa. Famílias jovens. Pessoas que preencheriam estes cômodos com vozes de crianças e conversas de jantar e o tipo de atividade proposital que eu uma vez criei aqui, mas que nunca poderia reconstruir sozinha. Eu quero ser clara sobre algo, eu disse enquanto estávamos na sala de estar onde Marcos havia crescido, onde Ricardo e eu havíamos recebido manhãs de Natal e festas de aniversário e as celebrações comuns que marcam uma vida sendo vivida. Eu não estou vendendo porque sou forçada. Eu estou vendendo porque eu escolho. Janete assentiu como se essa distinção importasse para ela, embora eu suspeitasse que ela havia ouvido declarações semelhantes de outros clientes que precisavam enquadrar a redução do tamanho como empoderamento em vez de rendição. Essa é a melhor situação.
ela concordou. Quando você está vendendo de uma posição de escolha em vez de necessidade, você pode ser mais seletiva sobre o timing e as ofertas. Você pode esperar pelo comprador certo no preço certo. Depois que ela saiu, liguei para Marcos. Não para pedir permissão ou buscar conselho, mas para informá-lo de decisões que eu já havia tomado. Pareceu estranho abordar uma conversa com meu filho como entrega de informação em vez de negociação, mas libertador de uma forma que me surpreendeu. Você está vendendo a casa? A voz dele carregava a borda afiada de alguém que foi pego desprevenido por notícias que afetavam suas suposições sobre o futuro. Estou. Mãe, você não acha que isso é algo que deveríamos ter discutido? É uma decisão importante. Você ainda está de luto, ainda se ajustando. Talvez você devesse esperar até estar pensando mais claramente. Lá estava de novo. A suposição de que a clareza era algo que me viria eventualmente, como uma febre que passa, em vez de algo que eu já havia alcançado através de cuidadosa consideração das minhas circunstâncias reais. Eu estou pensando claramente, Marcos. Provavelmente mais claramente do que em anos. Para onde você vai? Qual é o seu plano? Eu estou procurando condomínios. Algo menor, mais fácil de manter. Algo que me pertença. A pausa que se seguiu pareceu carregada de cálculos que eu não podia ver, mas podia sentir. Mãe, você sabe que a casa será minha eventualmente. Poderíamos fazer algum acordo onde você fica aqui e eu ajudo com as despesas, a manutenção. Você não precisa sair. Minha, eventualmente. Que suposição casual de herança, como se minha presença contínua na minha própria casa fosse um inconveniente temporário a ser gerenciado até que a natureza seguisse seu curso e simplificasse a situação de todos. A casa é minha agora, Marcos, e eu decidi vendê-la. Outra pausa, mais longa desta vez. Isso tem algo a ver com o testamento do pai? Você está fazendo isso por raiva? Isso tem a ver comigo finalmente tomando decisões baseadas no que eu quero, em vez do que outras pessoas esperam que eu queira. A conversa terminou de forma estranha, com Marcos prometendo pensar sobre minha decisão, como se sua aprovação fosse necessária para eu prosseguir. Mas, pela primeira vez em meses, a desaprovação dele parecia irrelevante para o meu planejamento. Naquela tarde, dirigi para a parte da cidade onde novos condomínios haviam sido construídos especificamente para pessoas em transição, aposentados reduzindo o tamanho, pessoas divorciadas recomeçando, qualquer pessoa que precisasse de moradia que oferecesse independência sem o fardo da manutenção e do trabalho de jardim. O condomínio Bosque das Acácias parecia um lugar onde as pessoas vinham para começar de novo, em vez de simplesmente esperar por fins. Os prédios eram modestos, mas bem mantidos, cercados por paisagismo profissional que outra pessoa manteria. O escritório de vendas era ocupado por uma mulher da minha idade que claramente havia feito transições semelhantes. Eu me mudei para cá há 3 anos, depois que meu marido morreu. Ela confidenciou, enquanto caminhávamos pela unidade modelo. Melhor decisão que já tomei. Tudo funciona, tudo é novo. E quando algo quebra, eu ligo para a administradora em vez de tentar encontrar um técnico eu mesma. A unidade modelo era pequena, mas projetada com cuidado, com grandes janelas que faziam o espaço parecer aberto, apesar do tamanho compacto. A cozinha era moderna e eficiente, dimensionada para alguém que cozinhava por prazer em vez de obrigação. O quarto era grande o suficiente para móveis confortáveis, mas pequeno o suficiente para parecer aconchegante em vez de ecoar. O que eu mais amo, a vendedora continuou, é que eu posso trancar a porta e viajar sem me preocupar com nada. E os vizinhos são maravilhosos. Pessoas que escolheram estar aqui. Não pessoas que acabaram aqui por padrão. Pessoas que escolheram estar aqui. A frase ressoou com algo que eu estava apenas começando a entender sobre a diferença entre circunstâncias que aconteciam com você e circunstâncias que você criava para si mesma. Eu preenchi a papelada para uma unidade no 2º andar, com janelas voltadas para o leste em direção à luz da manhã, e uma pequena sacada onde eu podia cultivar plantas em vasos sem me preocupar com pragas ou a manutenção do jardim. A compra exigiria a maior parte das minhas economias, tanto a conta redescoberta quanto a modesta herança que Ricardo havia me deixado depois de prover o futuro de Sarah, mas seria inteiramente minha. Nenhuma hipoteca compartilhada com alguém que pudesse mudar os termos sem me consultar.
Nenhuma propriedade que carregasse o peso dos planos e expectativas de outras pessoas. Apenas um espaço que pertencia a Helena, comprado com o dinheiro de Helena, organizado de acordo com as preferências de Helena. Enquanto a papelada estava sendo processada, comecei o processo metódico de separar 40 anos de bens acumulados, decidindo o que merecia espaço no meu futuro e o que pertencia ao passado que eu estava conscientemente deixando para trás. O processo foi surpreendentemente libertador. O mobiliário formal da sala de jantar que Ricardo havia insistido que precisávamos para receber convidados foi para um bazar de objetos, junto com o louceiro e as taças de cristal que exigiram cuidado especial para ocasiões especiais que nunca me pareceram particularmente especiais. O suíte de quarto king size, muito grande para uma pessoa e muito cheio de memórias, foi doado para uma instituição de caridade que ajudava famílias em transição para fora da situação de rua. O que eu mantive me surpreendeu. Não as peças caras que demonstravam nosso sucesso financeiro, mas a cadeira confortável onde eu lia romances nas tardes de domingo, a mesa de madeira simples onde eu realmente comia a maioria das minhas refeições, as fotografias que capturavam momentos genuínos, em vez de retratos de família posados projetados para transmitir uma imagem de felicidade. Cada decisão parecia um ato de autodefinição. Isso importa para Helena. Isso traz prazer a Helena. Isso serve às necessidades reais de Helena, em vez das expectativas de outra pessoa sobre o que Helena deveria precisar. Marcos me visitou durante o processo de separação, ostensivamente para ajudar, mas, na verdade, para monitorar o que estava sendo descartado e o que estava sendo preservado. Eu o observei catalogar itens que ele aparentemente presumiu que fariam parte de sua herança, e percebi que até minhas posses haviam sido vistas como temporariamente minhas, em vez de permanentemente escolhidas. Você tem certeza sobre o conjunto de jantar? Ele perguntou enquanto os trabalhadores do bazar o carregavam para o caminhão. É uma peça realmente boa. Madeira maciça, design clássico, pode valer muito um dia. Valer muito para quem? Eu nunca gostei das refeições formais que comíamos naquela mesa, preferindo a intimidade do canto do café da manhã, onde a conversa era mais fácil e a escala parecia humana em vez de impressionante. Tenho certeza, eu disse. E os móveis do escritório do pai? A mesa dele e os arquivos? Pode haver papéis importantes ainda lá. Eu vasculhei tudo, Marcos. O que você precisa está na caixa que eu separei para você. Ele parecia desconfortável com minha eficiência, minha aparente facilidade em desmantelar o ambiente em que ele cresceu. Só parece que você está sendo precipitada. Estas são grandes mudanças acontecendo muito rapidamente. Estas mudanças vêm acontecendo lentamente por meses. Eu corrigi. Eu estou apenas finalmente agindo sobre elas. No dia em que recebi a ligação de Janete Guimarães sobre uma oferta na casa, eu estava sentada na minha varanda traseira, observando o jardim que Ricardo e eu havíamos plantado juntos, lentamente retornar à natureza selvagem. As roseiras precisavam de poda, a horta estava coberta de ervas daninhas, e as árvores frutíferas estavam derrubando maçãs que ninguém colheria. É uma boa oferta, Janete disse. Na verdade, é uma excelente oferta. Os compradores viram a casa ontem e querem se mudar rapidamente. Eles têm dinheiro, sem contingências de financiamento, e estão dispostos a aceitar seu preço pedido. Um jovem casal com 2 filhos pequenos que se apaixonou pelo bairro, pelas árvores maduras, pelo senso de comunidade estabelecida que havia atraído Ricardo e eu para cá 25 anos antes. Eles queriam fechar o negócio dentro de 30 dias, ansiosos para acomodar seus filhos a tempo do novo ano letivo. Eu aceito, eu disse, as palavras parecendo ao mesmo tempo importantes e inevitáveis. Naquela noite, liguei para Marcos para informá-lo da venda. A reação dele foi rápida e áspera. Mãe, você não pode tomar essa decisão sem falar comigo. Precisamos discutir as implicações, o timing, seu planejamento financeiro de longo prazo. A decisão está tomada, Marcos. E as coisas do pai? O escritório dele? Os pertences pessoais? Eu não tive tempo de ver tudo ainda. Os papéis importantes do seu pai já estão organizados para você. Tudo o mais irá comigo ou será descartado como eu julgar apropriado. Mãe, você não está pensando racionalmente. Vender a casa, mudar para algum complexo de condomínios,
Se livrar de tudo que tem significado familiar, isso não é típico de você. Ele estava certo sobre essa última parte. Isso não era a Helena que ele havia se acostumado. Aquela que cedia ao julgamento de outras pessoas e aceitava as definições de outras pessoas sobre como sua vida deveria ser. Você está certo, eu disse. Isso não é típico de mim, mas talvez seja exatamente esse o ponto. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha e percebi que pela primeira vez em meses, me senti completamente calma. Não o entorpecimento que se seguiu à morte de Ricardo, não a raiva que acompanhou a descoberta de sua traição, mas paz genuína com decisões que pertenciam inteiramente a mim. Algo estava mudando, e eu podia sentir o momento se construindo em direção a revelações que mudariam tudo. As estruturas cuidadosas que Marcos e Sara haviam construído em torno de sua vida secreta estavam prestes a encontrar forças que eles não haviam antecipado, escolhas que eles não podiam controlar. Eles presumiram que eu permaneceria para sempre congelada no papel de viúva grata, mãe gerenciável, mulher cujas preferências eram menos importantes do que a conveniência deles. Mas Helena estava desaparecendo, e em seu lugar estava alguém que eles nunca haviam conhecido antes. Alguém que parou de pedir permissão para tomar decisões sobre sua própria vida. O amanhã traria conversas para as quais eles não estavam preparados, confrontos que eles não podiam gerenciar, consequências que eles nunca haviam considerado. Mas esta noite, sentei na minha cozinha e senti a satisfação tranquila de alguém que finalmente se lembrou de como escolher seu próprio futuro. A carta chegou em uma manhã de quinta-feira, 2 semanas antes do fechamento da venda da casa. Papel grosso, cor creme, com o timbre de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. Endereçada a mim em linguagem formal que sugeria um negócio legal sério. Dentro, uma notificação de que Sarah Mitchell havia protocolado papéis para contestar o testamento de Ricardo, sob a alegação de que ele não tinha capacidade mental durante seus meses finais, alegando que suas decisões foram tomadas sob coação e influência indevida. Ela estava solicitando uma revisão judicial de todas as distribuições de bens feitas durante o período de sua doença, buscando que seus presentes fossem declarados legalmente inválidos. Eu li a carta 3 vezes antes que a compreensão me atingisse como um raio. Sara estava alegando que a generosidade de Ricardo em relação a ela havia sido o resultado de capacidade diminuída em vez de afeto genuíno. Ela estava argumentando que o homem que havia lhe dado R$200 mil e uso vitalício da nossa chácara havia sido manipulado nessas decisões por alguém que se aproveitou de seu estado vulnerável. Esse alguém, de acordo com os documentos legais, era eu. Sarah Mitchell, a mulher que estava tendo um caso com meu marido moribundo enquanto eu pagava o salário dela, estava alegando em tribunal que eu o havia influenciado indevidamente a tomar decisões financeiras que a beneficiavam. Ela estava simultaneamente argumentando que os presentes de Ricardo para ela eram inválidos, enquanto me posicionava como a parte predatória que havia manipulado um homem moribundo para ganho financeiro. Liguei para Martim Guzmão imediatamente, minhas mãos tremendo enquanto eu discava o número dele. Helena, ele disse quando sua secretária me atendeu. Eu estava prestes a te ligar. Precisamos discutir este protocolo legal. É incomum. Incomum como? Sara está alegando que Ricardo foi coagido a fazer provisões para ela, mas a evidência sugere exatamente o oposto. Ela também está alegando que você foi quem fez a coerção, o que contradiz tudo o que Ricardo me disse sobre suas motivações para as mudanças. A voz de Martim carregava um cansaço que sugeria que ele já havia lidado com disputas familiares semelhantes antes, mas nada tão complicado. Helena, há algo mais que você deve saber. O advogado de Sara contatou nosso escritório ontem com uma oferta de acordo. Ela está disposta a retirar o desafio legal em troca da transferência imediata da escritura da chácara e um pagamento adicional em dinheiro de R$50 mil. Uma oferta de acordo. Ela estava usando o sistema legal para extorquir dinheiro adicional da herança de Ricardo, ameaçando um litígio caro, a menos que eu concordasse em pagá-la para ir embora discretamente. Ela está me chantageando, eu disse. Legalmente, é chamado de negociação de acordo. Martim respondeu cuidadosamente. Mas sim, o efeito é semelhante. A ameaça de um processo judicial prolongado, a sugestão de que lutar contra a reivindicação custaria mais do que fazer um acordo, a implicação de que a publicidade poderia ser prejudicial à sua reputação. Naquela tarde,
Marcos chegou à minha casa sem ligar primeiro. Seu rosto sombrio com a expressão de alguém que foi forçado a lidar com complicações desagradáveis. Mãe, precisamos conversar sobre esta situação legal, ele disse, sentando-se na cadeira da sala de estar que ele havia ocupado para conversas difíceis, semelhantes nos últimos meses. Sim, precisamos. O advogado de Sara me contatou diretamente. Eles queriam que eu soubesse sobre a oferta de acordo, e eles queriam ter certeza de que eu entendia as implicações de lutar versus fechar um acordo. Eu estudei o rosto do meu filho, notando a cuidadosa neutralidade de sua expressão, a maneira como ele estava evitando o contato visual direto, enquanto entregava informações que deveriam tê-lo ultrajado. E o que você disse a eles? Eu disse a eles que discutiria com você e entraria em contato com a resposta da nossa família. A resposta da nossa família. Como se esta fosse uma decisão coletiva, em vez de um ataque a mim pessoalmente, como se Marcos fosse um mediador neutro, em vez de alguém com óbvios conflitos de interesse. Marcos, eu disse cuidadosamente, a mulher que está me ameaçando de processar é a mesma mulher com quem você está dormindo. Você não acha que isso cria algumas complicações em termos de quais interesses você está representando? Sua expressão composta vacilou ligeiramente. Mãe, isso não é sobre meu relacionamento com Sara. Isso é sobre resolver um problema legal de forma eficiente e seguir em frente. Seu relacionamento com Sara. É o problema legal, Marcos. Ela está alegando que eu manipulei seu pai a tomar decisões que a beneficiavam. Mas nós dois sabemos que a verdade é exatamente o oposto. A verdade é que o pai tomou algumas decisões questionáveis durante um período muito difícil, Marcos disse, sua voz assumindo o tom paciente que ele usava ao explicar coisas para pessoas que ele considerava incapazes de entender a complexidade. Se essas escolhas foram o resultado de doença, medicação ou influência de várias pessoas, não é realmente o ponto. O ponto é resolver esta situação sem um litígio caro que irá prejudicar todos os envolvidos. Várias pessoas. Que linguagem cuidadosa para evitar reconhecer que a pessoa que realmente influenciou as decisões de Ricardo estava sentada na minha frente, tentando me convencer a pagar a namorada dele para fazer suas falsas acusações desaparecerem. Eu não vou fazer um acordo, eu disse. Marcos se inclinou para a frente, sua paciência aparentemente esgotada pela minha irracionalidade. Mãe, pense nisso de forma prática. Lutar contra a reivindicação custará dezenas de milhares de reais em honorários advocatícios, se arrastará por meses ou anos e exigirá que você justifique cada interação que teve com o pai durante seus meses finais. Mesmo que você ganhe, você terá gasto mais dinheiro se defendendo do que custaria apenas fazer um acordo e acabar com isso. E se eu fizer um acordo, estou admitindo que manipulei meu marido moribundo para ganho financeiro. Você não está admitindo nada. Acordos de conciliação afirmam especificamente que o pagamento não constitui admissão de irregularidade. Você está apenas escolhendo o caminho que causa menos dano a todos os envolvidos. Todos os envolvidos. A frase pairou no ar entre nós, e eu finalmente entendi o escopo total do que estava acontecendo. Isso não era apenas sobre Sara garantindo dinheiro adicional da herança de Ricardo. Isso era sobre Marcos se posicionando como o mediador razoável, garantindo que sua namorada recebesse o que ela queria sem ter que justificar suas alegações em tribunal. Marcos, eu disse, minha voz firme, apesar da raiva crescendo no meu peito. Seu pai não me deixou muito depois de prover para Sara. Minha herança de 40 anos de casamento é essencialmente o valor desta casa, que eu estou vendendo para comprar um lugar menor. Se eu pagar a Sara 50 mil reais para ela retirar suas falsas acusações, eu não terei mais nada para emergências, nada economizado para despesas de saúde, nada para viver se a pensão não for suficiente. Mãe, você está sendo dramática. Você tem recursos, você tem opções. E se você precisar de ajuda, você sabe que eu... Não, a palavra saiu mais cortante do que eu pretendia, cortando sua tranquilização praticada. Eu não sei disso, Marcos. O que eu sei é que você está mentindo para mim há meses, dormindo com a cuidadora do meu marido enquanto eu pagava o salário dela, ajudando-a a garantir benefícios financeiros do meu casamento enquanto fingia me apoiar no meu luto. Sua expressão composta finalmente rachou.
revelando algo que parecia raiva genuína. Eu não planejei que nada disso acontecesse. Sara e eu, isso se desenvolveu naturalmente. Nós dois estávamos cuidando do pai, ambos lidando com a doença dele, e nos conectamos por causa de uma experiência compartilhada. Vocês se conectaram enquanto ele estava morrendo no quarto ao lado, Marcos, enquanto eu estava trabalhando em turnos extras para pagar pelos cuidados dele, enquanto eu confiava em vocês dois para me ajudar no pior período da minha vida. Nós não estávamos machucando ninguém. Nosso relacionamento não afetou os cuidados do pai ou sua situação. Nosso relacionamento afeta minha situação agora. Ela está ameaçando destruir minha reputação e drenar meus recursos, a menos que eu pague a ela dinheiro adicional. E você está me aconselhando a cumprir, em vez de defender sua mãe contra falsas acusações. Marcos se levantou. Sua compostura finalmente desapareceu completamente. Ótimo. Você quer que eu escolha lados? Você quer que eu diga à minha namorada que minha mãe importa mais do que ela? Que proteger seu orgulho é mais importante do que resolver esta situação de forma razoável? Eu quero que você diga a verdade, Marcos. Eu quero que você reconheça que as alegações de Sara são falsas, que eu nunca manipulei seu pai, que as decisões dele sobre ela foram tomadas sem qualquer contribuição minha porque eu nem sabia do relacionamento deles até depois que ele morreu. E então? Nós lutamos contra isso no tribunal por 2 anos enquanto advogados enriquecem e nossa família se destrói por causa de dinheiro que não importará para nenhum de nós quando estivermos mortos? Isso não é sobre dinheiro, Marcos. Isso é sobre verdade. Isso é sobre se eu vou permitir ser rotulada como uma mulher que se aproveitou do marido doente porque é conveniente para sua namorada enquadrar a situação dessa forma. Mãe, você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Sara não quer te machucar. Ela só quer o que o pai prometeu a ela, mais o suficiente para compensar o estresse e a despesa de ter que lutar por isso legalmente. O que o pai prometeu a ela. Como se promessas feitas a uma cuidadora durante um caso extraconjugal tivessem o mesmo peso que 40 anos de votos de casamento. Como se compromissos secretos feitos enquanto eu estava excluída das decisões financeiras merecessem consideração igual às minhas necessidades como viúva dele. Saia, eu disse calmamente. Mãe, saia da minha casa, Marcos. E não volte até que você esteja pronto para me dizer a verdade sobre o que aconteceu durante os meses finais do seu pai, em vez de tentar gerenciar minha resposta a ser traída por todos em quem confiei. Depois que ele saiu, sentei na minha sala de estar e senti algo se instalar que eu não havia acessado em décadas. Não raiva. A raiva era quente e reativa e, eventualmente, exaustiva. Isso era algo mais frio e mais durável. Algo que parecia o equivalente emocional do aço. Liguei para Martim Guzmão e disse-lhe para agendar uma reunião com o advogado de Sara. Você está planejando fazer um acordo? Ele perguntou. Eu estou planejando fazer uma oferta que eles se lembrarão por muito tempo, eu disse. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Ricardo, eu dormi profundamente e sem sonhos. O descanso tranquilo de alguém que finalmente parou de tentar preservar relacionamentos que nunca realmente existiram. Amanhã, eu começaria o processo de me defender contra pessoas que confundiram minha complacência anterior com fraqueza permanente. Eles estavam prestes a descobrir que a mulher que havia suportado em silêncio a traição e o engano deles havia sido substituída por alguém que se lembrou de como lutar por si mesma. Alguém que entendeu que a dignidade não podia ser resolvida fora do tribunal, que a verdade valia a pena ser defendida, independentemente do custo, e que algumas batalhas valiam a pena ser travadas, mesmo quando vencer significava perder todo o resto. A Helena que eles conheceram se foi. Em seu lugar estava uma mulher que finalmente se lembrou que o respeito não era algo que você podia ganhar através da submissão, mas algo que você reivindicava recusando-se a aceitar menos do que você merecia. A reunião com o advogado de Sara ocorreu na sala de conferências de Martim Guzmão em uma manhã cinzenta de outubro, que parecia apropriadamente sombria para o que eu pretendia que fosse um funeral. Não o meu, mas o enterro de quaisquer ilusões restantes sobre as pessoas em quem eu pensei que podia confiar. Sara chegou vestida de preto, como se ainda estivesse de luto, acompanhada por um advogado de olhos penetrantes que provavelmente a havia aconselhado que parecer vulnerável
e em luto seria melhor do que projetar confiança. Ela evitou o contato visual enquanto nos sentamos ao redor da mesa polida, suas mãos dobradas no colo como uma penitente em vez de alguém fazendo acusações. Seu advogado, Davi Castro, abriu uma pasta grossa e começou com a simpatia praticada de alguém acostumado a lidar com delicadas disputas familiares. Agradecemos a disposição de todos em discutir uma resolução em vez de buscar um litígio prolongado. Estas situações são sempre difíceis, especialmente quando o luto e o estresse financeiro agravam as tensões familiares. Que linguagem cuidadosa, projetada para fazer a chantagem de Sarah parecer uma circunstância infeliz, em vez de crueldade calculada. A posição da minha cliente é direta. Davi Castro continuou. A capacidade mental do Sr. Ricardo estava significativamente comprometida durante seus meses finais, e suas decisões financeiras durante esse período não refletem suas verdadeiras intenções ou seu padrão de vida de gestão de dinheiro responsável. Tonti. Eu observei o rosto de Sarah, enquanto o advogado dela essencialmente argumentava que o homem que a amou o suficiente para reestruturar seu testamento havia sido incompetente para fazer essa escolha. Ela não hesitou ao ouvir Ricardo ser descrito como mentalmente deficiente, não protestou contra a caracterização que reduzia o relacionamento deles à exploração de uma pessoa vulnerável. Além disso, Davi Castro disse, temos razões para acreditar que a influência indevida foi exercida por partes que tiveram tanto a oportunidade quanto a motivação para manipular as decisões do Sr. Ricardo durante seu período de capacidade diminuída. Partes. Plural. Como se tivessem havido várias pessoas trabalhando juntas para enganar um homem moribundo, em vez de uma mulher que foi completamente excluída de decisões tomadas sem o conhecimento dela. Martim Guzmão olhou para mim, esperando minha resposta a acusações que eu passei semanas me preparando para abordar. Mas em vez de me defender contra acusações que todos sabíamos serem falsas, eu fiz algo que o advogado de Sarah não esperava. Eu sorri. Senhor Davi Castro, eu disse, antes de discutirmos os termos do acordo, eu gostaria de compartilhar algumas informações que podem ajudar a esclarecer a situação. Eu abri minha própria pasta e retirei fotocópias de documentos que eu havia passado a semana anterior, organizando com a precisão metódica que Ricardo havia me ensinado durante 40 anos, observando-o se preparar para reuniões importantes. Estes são extratos de cartão de crédito da conta que Ricardo usava para despesas pessoais, eu disse, deslizando cópias pela mesa. Como vocês podem ver, começando em fevereiro deste ano, ele estava fazendo adiantamentos semanais de R$ 500, sempre às quintas-feiras, sempre do mesmo caixa eletrônico perto do hospital onde Sarah trabalhava. Davi Castro olhou para os extratos, sua expressão confiante começando a dar sinais de tensão. Estas são cópias de compras de joias que Ricardo fez durante o mesmo período. Eu continuei, produzindo papéis adicionais. Uma pulseira tênis de diamantes em março, brincos de pérolas em abril, um pingente de safira em maio, todas compradas na mesma joalheria, todas cobradas em seu cartão de crédito pessoal, todas compradas em dias em que eu estava trabalhando e Sarah estava prestando seus cuidados. Sarah havia ficado muito pálida. Suas mãos não estavam mais dobradas calmamente, mas torcidas juntas em seu colo. Estes são os registros de celular de Ricardo, eu disse, adicionando outro conjunto de documentos à pilha crescente. 247 chamadas para o número pessoal de Sarah entre janeiro e junho, muitas durando mais de 1 hora, frequentemente feitas tarde da noite, quando eu estava dormindo no quarto de hóspedes para evitar perturbar seu descanso. Eu parei para deixar as implicações se assentarem antes de continuar com as evidências que eu havia passado semanas coletando. A trilha de papel que contava a história de um relacionamento que havia sido tudo menos profissional. Estes são registros bancários mostrando que Ricardo abriu uma conta separada em março, financiada com transferências da nossa poupança conjunta. A conta foi usada exclusivamente para saques em dinheiro que correspondem exatamente às datas em que Sarah relatou à agência de home care que precisava comprar suprimentos médicos para os cuidados de Ricardo. Davi Castro não parecia mais confiante. Sarah estava olhando para as mãos, possivelmente entendendo pela primeira vez que seus meses de cuidadoso engano haviam deixado rastros que podiam ser documentados e verificados.
Finalmente, eu disse, produzindo o último conjunto de documentos. Estes são os rascunhos originais do testamento revisado de Ricardo, com anotações manuscritas nas margens. Como vocês podem ver, as mudanças não foram feitas durante um período de capacidade diminuída. Elas foram planejadas e revisadas ao longo de vários meses, com instruções detalhadas sobre como estruturar os presentes para Sarah de maneiras que minimizassem as consequências fiscais e maximizassem seu benefício financeiro. Eu fechei minha pasta e olhei diretamente para Sarah pela primeira vez desde que a reunião começou. Sua cliente não foi vítima de um homem moribundo confuso, Sr. Davi Castro. Ela foi a beneficiária de um plano deliberado e calculado para redirecionar bens conjugais para alguém com quem Ricardo estava tendo um caso, enquanto sua esposa permanecia alheia ao relacionamento deles. O silêncio que se seguiu foi profundo. O advogado de Sarah revisou os documentos que eu forneci, sua expressão mudando de confiança para preocupação e para algo próximo ao pânico, enquanto ele percebia que sua cliente havia construído seu caso em alegações que podiam ser definitivamente refutadas. Senhora Helena, Davi Castro disse finalmente, esta informação, parte dela é bastante pessoal. A senhora está preparada para o tipo de escrutínio que um litígio traria ao seu casamento, aos meses finais do seu marido, aos assuntos privados da sua família? Foi uma última tentativa de intimidação. A sugestão de que me defender exigiria expor detalhes muito dolorosos ou embaraçosos para discutir publicamente. Mas eu passei meses aprendendo a distinguir entre vergonha que pertencia a mim e vergonha que pertencia a outras pessoas. Senhor Davi Castro, eu disse, meu marido morreu amando outra pessoa. Meu filho escolheu facilitar esse relacionamento em vez de proteger meus interesses. Sua cliente aceitou dinheiro e propriedade do meu casamento enquanto me permitia acreditar que ela estava simplesmente fornecendo cuidados profissionais. Se isso for para o tribunal, o escrutínio não será sobre mim. Eu me levantei, reunindo meus documentos com a mesma precisão cuidadosa que usei para organizá-los. Eu não vou fazer um acordo. Se Sarah quiser prosseguir com suas alegações, ela pode fazê-lo, mas ela deve entender que eu tenho documentação de cada mentira que ela contou, cada limite que ela cruzou e cada real que ela extraiu do meu casamento enquanto eu pagava o salário dela. Senhora Helena, Davi Castro disse rapidamente, certamente podemos chegar a alguma acomodação que sirva aos interesses de todos. Os interesses de todos foram servidos quando o testamento de Ricardo foi executado exatamente como ele pretendia. Eu respondi. Sarah recebeu o que ele queria que ela tivesse. Se ela acredita que merece mais, ela pode apresentar esse caso em tribunal, onde a evidência que eu coletei fará parte do registro público. Eu me virei para Sarah, que ainda não havia falado durante toda a reunião. Eu sei que você provavelmente está se perguntando como eu encontrei todas essas informações, eu disse. A verdade é que Ricardo mantinha registros meticulosos de tudo. Cada compra, cada transferência, cada decisão foi documentada com a mesma atenção aos detalhes que ele dedicava ao seu trabalho profissional. Ele não estava escondendo o caso de mim porque tinha vergonha disso. Ele estava escondendo porque sabia que me machucaria. E ele preferiu me deixar descobrir a verdade depois que ele morresse, em vez de ter essa conversa enquanto ele estava vivo. Sarah finalmente levantou o olhar, seus olhos brilhantes com lágrimas que poderiam ter sido genuínas. Helena, eu nunca quis que isso acontecesse dessa forma. Eu sei, eu disse, e percebi que eu realmente queria dizer isso. Mas as intenções não importam tanto quanto as escolhas, Sarah. E você escolheu pegar o que não foi oferecido a você enquanto me permitia pagar pelo privilégio de ser enganada. Saí da sala de conferências sabendo que Sarah retiraria seu desafio legal dentro de uma semana. Davi Castro a aconselharia que prosseguir com alegações contraditas por evidências documentadas resultaria em sanções, custas judiciais que excederiam qualquer acordo possível e humilhação pública que a seguiria por anos. Marcos ligou naquela noite, sua voz carregando uma qualidade de derrota que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, Sarah está retirando o processo. Eu sei. O advogado dela disse que você tem evidências que provam que as coisas aconteceram de forma diferente do que ela alegou. Eu tenho evidências que provam exatamente o que aconteceu, Marcos. Nem mais, nem menos. Uma longa pausa.
Você vai usar alguma dessas informações contra mim? A pergunta revelou mais sobre o caráter dele do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Mesmo agora, enfrentando as consequências de suas escolhas, ele estava preocupado principalmente em se proteger, em vez de reconhecer o dano que havia causado. Eu não vou usar nada contra você, Marcos. Eu vou me mudar para minha nova casa, viver minha própria vida e deixar você construir o relacionamento que quiser com Sarah. Mas eu também não vou fingir que o que aconteceu foi aceitável, ou que nosso relacionamento pode continuar como se nunca tivesse ocorrido. O que isso significa? Significa que você é bem-vindo para me visitar, se você quiser ter uma conversa honesta sobre o que você fez e por que você fez. Mas eu não estou interessada em manter a pretensão de que somos uma família unida, quando você demonstrou que meu bem-estar é menos importante para você do que sua conveniência. Mãe, eu sei que cometi erros. Eu sei que o timing foi terrível, a situação era complicada, mas eu nunca tive a intenção de te machucar. Lá estava aquela palavra de novo, intenção. Como se as intenções de alguma forma neutralizassem as consequências, como se o dano causado por ações impensadas fosse menos real do que o dano causado por crueldade deliberada. Adeus, Marcos, eu disse, e desliguei antes que ele pudesse oferecer explicações adicionais que não mudariam nada. 3 meses depois, eu estava sentada na varanda do meu novo condomínio, tomando café da manhã enquanto observava pássaros visitando os comedouros que eu havia pendurado fora da janela da minha cozinha. O espaço era pequeno, mas perfeitamente adequado para alguém que finalmente aprendeu a distinguir entre o que ela precisava e o que outras pessoas esperavam que ela quisesse. O processo de mudança foi surpreendentemente libertador. Cada posse que eu escolhi manter servia a um propósito específico, ou trazia prazer genuíno. Cada item que descartei carregava um peso que pertencia à visão de outra pessoa sobre minha vida, em vez das minhas próprias preferências. Meus vizinhos eram pessoas que também escolheram estar ali, em vez de pessoas que acabaram ali por padrão. A mulher ao lado era uma professora aposentada que passava as manhãs lendo em sua varanda, antes de ser voluntária no centro de alfabetização. O casal do corredor havia se mudado para lá depois que seus filhos se formaram, ansiosos para viajar sem se preocupar com a manutenção da casa. Todos eram amigáveis sem serem intrusivos, presentes sem serem exigentes. Eu comecei a fazer aulas de fotografia na faculdade comunitária, algo que eu mencionei naquelas cartas antigas para Ricardo, mas nunca persegui porque sempre pareciam haver demandas mais práticas pelo meu tempo e energia. Meu instrutor era encorajador sobre meu trabalho, sugerindo que eu tinha um olhar para a composição que poderia ser desenvolvido com prática e estudo. Eu também estava pesquisando a história de imigração da minha avó, usando recursos que eu nunca tive tempo de explorar quando meus dias eram estruturados em torno dos horários e necessidades de outras pessoas. A Sociedade Histórica Local acolheu minha ajuda voluntária com o projeto de genealogia deles, conectando-me com outras pessoas que entendiam que histórias de família importavam, mesmo quando as próprias famílias haviam se dispersado ou mudado. Em algumas noites, senti falta da ilusão de companheirismo que o casamento havia proporcionado, o senso de propósito compartilhado que vinha de construir algo com outra pessoa. Mas eu não senti falta da erosão gradual do eu que havia acompanhado a tentativa de ser a mulher que Ricardo queria, em vez da mulher que eu realmente era. Marcos ligou 2 vezes desde a nossa conversa final, deixando recados que eu não retornei. Não por crueldade, mas por reconhecimento de que alguns relacionamentos não podiam ser reparados sem que uma pessoa assumisse a responsabilidade que não estava preparada para reivindicar. Ele queria perdão que restaurasse a dinâmica anterior, em vez de reconhecimento que transformasse o relacionamento em algo honesto. A chácara que Sarah agora possuía foi colocada à venda de acordo com um conhecido em comum que viu o anúncio. Aparentemente, manter uma propriedade projetada para casais exigia mais esforço do que Sarah havia antecipado. Ela e Marcos estavam morando juntos em um apartamento do outro lado da cidade, construindo uma vida financiada parcialmente pela generosidade do meu marido e parcialmente pelos próprios esforços deles para criar algo sustentável. Eu desejei-lhes o bem, embora duvidasse que a fundação deles fosse forte o suficiente para sobreviver ao tipo de teste que relacionamentos de longo prazo eventualmente exigem.
Pessoas que começam relacionamentos através da traição frequentemente descobrem que a confiança é mais fácil de perder do que de reconstruir, que padrões de engano têm maneiras de recorrer quando novos estresses surgem. Mas o futuro deles não era minha responsabilidade prever ou evitar. Eu havia passado anos suficientes tentando gerenciar as escolhas de outras pessoas e suas consequências. A mulher naquelas cartas, de 45 anos, havia entendido algo que eu esqueci. A segurança vinha não de depender das boas intenções de outras pessoas, mas de manter a capacidade de fazer escolhas independentes quando essas intenções se mostrassem insuficientes. Ela havia economizado dinheiro, não porque desconfiava do amor, mas porque entendia que o amor sem respeito era uma fundação inadequada para uma vida. Agora, sentada no meu próprio espaço, cercada por posses que eu escolhi e atividades que engajavam meus interesses, senti-me conectada àquela mulher mais jovem de maneiras que transcendiam o tempo. Ela me deu exatamente o que eu precisava quando todo o resto desmoronou. Os recursos para me lembrar quem eu era antes de me tornar quem todos os outros precisavam que eu fosse. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Às vezes, a resposta mais poderosa à traição não é o confronto, mas a transformação. Às vezes, a melhor vingança é viver bem o suficiente para lembrar por que sua vida importa, independentemente de se mais alguém reconhece seu valor. Eu tinha 68 anos e, pela primeira vez em décadas, estava exatamente onde eu pertencia.